Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui no nosso Bostaço do Dia, esse quadro que nesse canal você tem todos os dias comentando alguma barbaridade, alguma indecência, alguma obscenidade que Jair Bolsonaro ou alguém muito próximo a ele tenha dito, falado, comentado, publicado, retweetado. Afinal de contas, nós estamos aqui exatamente para mostrar que esse governo é efetivamente uma grande farsa. E hoje nós temos não uma merda qualquer, mas um bostaço daquele que escorre perna abaixo, né? Jair Bolsonaro resolveu twittar. Coloca para nós aí, senhor, olhem o absurdo. Então tá ali, tweetado por Jair Bolsonaro, o seguinte tweet: longe do PT, o BNDES, que patrocinava obras em ditaduras socialistas, deixando de fora investimentos no Brasil, além de outras movimentações sombrias, hoje o órgão recebeu a premiação de transformação bancária da América Latina. Olha lá embaixo o que ele diz. Recentemente, priorizando o saneamento básico e infraestrutura, o BNDES anunciou também parceria com o Sebrae para criar um fundo garantidor voltado para empreendedores individuais, além de micros e pequenos empresários. Primeiro, é uma tremenda mentira que você, como micro e pequeno empresário, consegue pegar dinheiro no BNDES. Pode tentar, faz o seguinte, pega esse tweet, imprime e vai até o BNDES lá e pede para tirar dinheiro para tentar melhorar o teu negócio. Você vai ver que não tem para você. Gente, grande parte do financiamento do BNDES hoje no governo Bolsonaro é para o agronegócio, é para os grandes empresários, né? E todo o restante de desenvolvimento da pequena e da média indústria praticamente foi colocado de lado. Aliás, o próprio BNDES está sendo sucateado. Compartilha para nós aí, senhor, o meu gráficozinho aqui. Olha só que interessante. Aqui mostra os desembolsos, ou seja, quanto o BNDES fez de financiamento ao longo do tempo. E aí pode dar uma olhadinha, de 2010 até 2014, nós temos ali mais de 250, vamos botar aqui 245 bilhões de reais em média emprestados. E aí olha o que vai acontecer depois do golpe. Lembra o golpe de 2016? Pois é. Olha lá, passa para 100 e olha o que acontece durante o governo de Bolsonaro. O BNDES passa a ser uma merrequinha daquilo que era. Veja, o número de pedidos de financiamento aumentou em 13% em 2020. Isso quer dizer, as pessoas desesperadamente foram buscar ajuda no BNDES, mas o número de liberações em dinheiro caiu 23%, ou seja, o banco passou simplesmente a não emprestar absolutamente nada para ninguém. Mas vamos à primeira parte da fala de Jair Bolsonaro, quando ele diz que o BNDES financiava ditaduras socialistas. Compartilha para nós ali aquela postagem maravilhosa de um jornal conservador brasileiro, mas que nesse momento nos serve para demonstrar mais uma fake news de Jair Bolsonaro. Não, senhoras e senhores, o BNDES não financiou ditaduras socialistas em lugar nenhum. E aqui você pode ver uma matéria do Estadão falando dessa fake news. Baixa para nós um pouquinho aí. O Brasil, o PT, né, as obras do BNDES não financiaram ninguém, nenhuma ditadura. Na realidade, o que elas faziam era financiar empresas brasileiras que construíam em outros países, incluindo aí obras nos Estados Unidos da América, foram financiadas pelo BNDES. Então, não é essa mentira que Jair Bolsonaro diz. Grande parte, ou quase a totalidade do dinheiro do BNDES foi parar nas empresas brasileiras, entre elas a Odebrecht. E o que mais incomoda Jair Bolsonaro não é o financiamento que foi feito para obras de refinarias dentro dos Estados Unidos, não são os financiamentos que foram feitos para que o Brasil tivesse entrada no mercado africano de desenvolvimento de petróleo e assim favorecesse um pouco o desenvolvimento da Petrobras. O que incomoda Jair Bolsonaro é o porto de Mariel, em Cuba. Então passa para nós aí o nosso último dado, ou seja, o que aconteceu no Porto de Mariel? O Brasil financiou a ditadura de Fidel Castro? Não, senhoras e senhores, não financiou a ditadura de Fidel Castro. O que nós fizemos em Mariel foi oferecer a Odebrecht como empresa para fazer o porto, ou seja, tecnologia brasileira, trabalho brasileiro, empresa brasileira, empregos também brasileiros, né? E o BNDES serviu de fiador para que pagasse a empresa brasileira e financiasse para Cuba
o valor para que Cuba pudesse, então, fazer a obra. O presidente do BNDES explica a atuação no custo na construção do porto. Olha só, Mariel é o nome de um porto em Cuba, a construção desse porto está sendo feita por uma empresa brasileira com financiamento do BNDES, era o Odebrecht, tá? Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, esteve hoje na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara para explicar, entre essas e outras operações do banco. Aí ele diz, o presidente do BNDES defendeu a instituição e repetiu, o banco não é uma jabuticaba. Ou seja, o banco deu lucro. Em 2013, o BNDES lucrou mais de 8 bilhões de reais. Durante o mesmo período, foram direcionados 62 bilhões de reais para investimentos em infraestrutura, que o ministro Paulo Guedes, aliás, que Jair Bolsonaro disse que nunca tinha sido feito. O BNDES fazia investimentos de infraestrutura, aliás, ele é pensado para trabalhar nisso, tá? E outros 58 bi para a indústria. E no caso do Porto de Mariel, como diz aqui o próprio artigo, né, serão cerca de 800 milhões de dólares no total. Coutinho esclareceu que esse dinheiro vai ser usado para financiar a empresa brasileira que executa a obra. No final, gente, no final desse negócio aqui, o BNDES recebeu um lucro de mais de 900 milhões de reais. A Odebrecht começou a realizar a obra, foi até grande parte da obra, com tecnologia e empregos brasileiros. O Brasil aumentou a sua projeção internacional, porque outros países sabem agora que nós temos, ou tínhamos antes da Lava Jato, tecnologia para competir com outras empresas no cenário internacional. E mais, o Brasil ficou de bem com um porto que vai ser utilizado como entreposto para envio e recebimento de combustíveis para o maior mercado de combustíveis do mundo, que são os Estados Unidos da América. Portanto, gente, o que Jair Bolsonaro continua falando de mentira e de bobagem, a indignação dele com o financiamento do Porto de Mariel não só trouxe lucro para o Brasil, como ajudou o desenvolvimento das nossas empresas, como melhorou as nossas relações internacionais. Ou deveria ter sido feito, porque grande parte do que nós tínhamos conseguido com esse tipo de política foi arrasada pela loucura de Sérgio Moro e a Lava Jato, que depois vieram a ser, como você sabe, ministro de Jair Bolsonaro. Não, senhores! O BNDES não financiou nenhuma ditadura comunista. O BNDES é um banco que vive de lucro e que efetivamente investe dentro do Brasil e às vezes até fora, se tiver ali interesse brasileiro, para obras de infraestrutura. E no governo Bolsonaro ele foi literalmente esmagado. O BNDES saiu de quase 280 bilhões de investimento para menos de 50 bilhões nesse momento. Então, presidente, ou como nós chamamos ele aqui nesse canal, presida, pare de dizer bobagem, pare de escrever mentiras e fale a verdade. Reconheça que o senhor foi um fracasso em todo o seu governo e em todas as áreas que a gente pode comparar. Esse foi o A Merda do Dia de hoje. Não te esquece, nesse canal, sempre, todos os dias, comentando uma bobagem, uma asneira, uma imbecilidade que Jair Bolsonaro tenha dito, tenha feito, tenha tweetado. E sempre com os links. Você vai achar na descrição os links para os dados que nós estamos usando. Então, não te esquece, deixa o like no vídeo, ativa aí o sininho, te inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.